realisticamente, dá para criar um aplicativo do zero, inteiro, apenas vibe codando? Hoje eu vou mostrar para vocês esse aplicativo aqui que eu fiz do zero, em 2 dias apenas. E ele é para ser um clone do Duolingo, ok? Na verdade ele é mais focado em apenas na memorização através de cartas, encontrando pares, né? Então, por exemplo, pan é red, né? E ele consigo também trocar para ser multilínguas, né? Então eu falo, ó, quero aprender, a minha linguagem é brasileiro e eu quero aprender inglês, então ele vai ir do português para o inglês, ok? E ele vai contabilizando os pontos que você fez e tudo mais, né? Então eu comecei a fazer esse projeto aqui uns 2 dias atrás, eu mostrei, eu tinha começado a usar o GPT 4.1 e apenas num prompt ele fez essa página básica aqui. E aí nos últimos 2 dias eu usei bastante, a verdade eu estive provavelmente mínimo 6 horas, ontem e hoje. E com isso eu consegui fazer algumas funções que eu vou mostrar para vocês. Uma das coisas que eu tenho aqui são vários capítulos. A ideia desse aplicativo, na verdade, é porque eu sei que os militares americanos... Eu estou parafraseando aqui, mas eu vi que os militares eles têm que aprender línguas extremamente rápido antes de irem para uma guerra, uma coisa assim, ou para um novo país. E muitas vezes em línguas bem difíceis ou com pouco conteúdo. Não estou falando que eles usam o Duolingo para aprender nem nada, mas eles têm um método, pelo que eu entendo, que eles precisam saber quais são as 2.000 palavras mais utilizadas no dia a dia, na vida real, né? Porque não adianta eu saber, no meu conceito, não adianta aprender um monte de regras de sintaxe e gramática se você não sabe as palavras. Eu por exemplo, quero isso aqui para meu uso pessoal, que o Duolingo, eu não sei porque ele nunca te dá exatamente a tradução sempre. Ele mostra a tradução de vez em quando, mas ele não mostra sempre quando você está fazendo os exercícios. Coisa que me incomoda muito. Então, vou colocar aqui de novo na língua inglês para japonês e animais. Então, a única coisa que eu queria para mim resolver era que eu queria ver a tradução sempre. Ele faz de outro jeito o Duolingo, então eu fiz do meu jeitinho que serve para mim. E eu tô pensando até meio que talvez criar um produto assim, não pago, ou talvez pago, não sei, mas enfim. E outra questão muito legal aqui, ele que vai contabilizando a porcentagem. Então, meio que a lógica é que toda vez que você fizer 50 combinações, meio que você já gravou a combinação. Então é isso. Então, digamos, você aprender uma palavra 100%, seria você ter 50 combinações. Então essa combinação aqui no curso de japonês, ou seja, japonês com inglês, eu encontrei de strawberry, ichigo, eu encontrei as combinações 8 vezes. Então falta mais 42 vezes eu encontrar para ficar memorizado, essa é a ideia. E aí ele tem várias palavras, né? Então aqui eu consigo ver rapidamente tá separado por vários capítulos, né? Então tem, digamos, são capítulos sempre, mas capítulos são grupos de palavras e está sempre associado a coisas, utensílios domésticos, né? Ou coisas bem basiconas da vida, tá? Essa é a ideia. Depois o plano secreto, na verdade, é colocar um ranking de pessoas com mais pontuação para as pessoas competirem, porque eu sei que as pessoas ficam muito competitivas até com as coisas mais bestas. Essa é a lógica. E depois eu vou colocar uma aba aqui, não está funcionando, mas eu quero ver todas as palavras que já completaram 50 pontos, vamos ver aqui para a aba de completos. Sinceramente, eu não vou entrar em detalhes, mas tem muitas pequenas funçãozinhas e pequenas features que já estão funcionando perfeitamente aqui. E eu só queria basicamente mostrar para vocês até que ponto dá para levar um aplicativo em poucos dias. Deixa eu mostrar um pouquinho do código. A ferramenta que eu utilizo sempre, essa daqui se chama Cursor, tá? Esse aplicativo aqui, ele roda em cima de outra ferramenta que chama Visual Studio Code, que é um editor de código normal. Ele tem um plano gratuito e tem um plano pago também. E eu acho que até no gratuito funciona mais ou menos bem, mas tem várias ferramentas, tem que ficar em cima dessas informações. Mas enfim, o código aqui, ele tem... Esses aqui são os arquivos do meu aplicativo todo. Parece muita coisa, mas não é. Esse aqui é um dicionário gigantesco, então aqui para ficar mais simples aqui, ó.
aqui são as cores, né? Então, em inglês é vermelho, em japonês é akai, em brasileiro é vermelho, em francês é rouge, rojo, enfim. E é isso, aqui quando ele vai montar cada capítulo equivale a um desses bytes JSONs aqui. Então aqui ele guarda todas as traduções e também às vezes tem imagens, tá? Eu ainda não peguei todas as imagens possíveis de todas as palavras, mas com o tempo eu vou completando. E aí eu separei em... Bom, tem o HTML, que é onde tem todas apenas os capítulos e tudo mais. Reparem que eu vou... Isso aqui são as opções só, tá? Para escolher a tua linguagem. Mas reparem que os capítulos, obviamente, se você nunca olhou um aplicativo assim, ele vai ser aqui dentro aqui são as colunas da esquerda e a coluna da direita. E eu vou colocar as cartas, elas entram aqui. Isso aqui é controlado tudo pelo JavaScript. Então tem uma função que ela popula essas colunas. Deixa eu mostrar aqui. Digamos, quando eu clico aqui em frutas, eu vou clicar aqui no inspecionar, vocês vão ver que aqui é o mesmo elemento que está aqui, ó, left column. Então tem aparecer todas essas cartas aqui dentro da minha left column. E a mesma coisa para a coluna direita. E aí quando eu vou clicando, ele vai removendo. Então aqui que eu selecionei essa daqui, que tá ele adiciona uma classe que se chama selected. Essa é uma classe, a gente coloca uma classe dentro desse elemento aqui e com isso ele sabe que tem que ficar verde. E aqui eu também coloco, quando eu clico aqui, digamos, aqui seria o orange, e ele vai adicionar a classe selected aqui, né? Então, ele adiciona e ele sempre que você tem duas coisas selecionadas, ele roda essa função aqui. A gente pode dar um Ctrl Shift F, check match alguma coisa. Ele roda essa função aqui, acabou de sair, check match, que ele vai conferir, checar se é um match ou não. E aqui ele vai fazer a comparação entre as duas cartas e vai fazer várias coisas, né? Se combina ou não combina. Se não combina, ele vai dar aquele aviso vermelho aqui. E se combina, ele roda outras funções adicionais. Por exemplo, ele mostra esse confete aqui. Aí são rodadas, né? Então cada rodada você tem que completar 5 combinações. Aí ele te dá esse alerta aqui, né? Joga o confete e aí quando você termina a rodada, ele volta aqui para os capítulos. É isso. A moral aqui não é você vir aqui e tentar copiar tudo. A questão é que você, na prática, eu estou falando que você conseguiria fazer sim. Agora, se você não sabe absolutamente nada de programação, obviamente vai demorar mais tempo. E também depende muito do nível do que você está querendo criar, né? Seria muito mais complicado fazer o Uber. Outras questões que você, se não é programador, também está perguntando, tá, mas como que eu não tenho que hospedar isso aqui? Isso aqui eu estou rodando no localhost, na minha máquina apenas. Você, cliente, não pode entrar aqui agora, né? Então falta para mim ainda hospedar, mas hospedar não é tão complicado. Eu não fiz ainda porque eu quero colocar mais algumas funções e tal. Mas não é nada fim do mundo. Começaria a ser mais complexo à medida que eu vou precisar de um banco de dados, que eu ainda não implementei. O meu banco de dados, toda vez que por exemplo, digamos que aqui vem nas configurações, eu estou gravando tudo nas local storage. Então você pode vir aqui no F12, procurar application, e aqui dentro do local storage, para essa site aqui, por exemplo, digamos que eu troco a minha língua para Spanish, ele salva aqui. Então se digamos, eu venho aqui e deleto, eu carrego de novo aqui, vou em settings, e ele ainda manteve aqui, não sei nem como. Mas a questão é que, ou ele tira daqui, não sei, mas a questão é que eu clico aqui e ele vai gravando aqui nessa seção, que ela é permanente até você deletar os cookies, basicamente, ou os dados do site. E eu posso fechar essa aba aqui tranquilamente que ele mantém. Ele só não mantém se eu abrir em outro computador, ou seja, não tem uma autenticação, não tem uma área de logado, nem nada disso. E eu ainda vou adicionar isso, mas precisaria... Aí tu começa a lidar com o que faltaria para isso.
Você tem que autenticar, ou seja, tem que cadastrar o usuário e logar o usuário. Então isso implica que você vai precisar de um banco de dados permanente, que não é temporário, ou seja, tem que ter um banco de dados rodando no computador, numa VPS ou num servidor, ou no cloud, alguma coisa assim. Tem que ter um banco de dados permanente. E aí eu tenho uma tabela de todos os usuários, e aí eu vou guardar todas essas informações, tirar daqui e armazenar ali no banco de dados. Seria isso que faltaria para colocar esse aplicativo usável, digamos. Obviamente, esse é um aplicativo bem simples, tá? A maioria das pessoas quer fazer coisas mais complexas, mas é para vocês terem um norte.